A porta fechou sem ruído, mas o ministro percebeu que não estava mais sozinho no instante em que o ar do quarto mudou. Ela já estava ali, sentada na cadeira próxima à janela, as mãos cruzadas no colo, como se tivesse chegado antes da dúvida. Nenhum cumprimento, nenhuma pressa, apenas a presença que obrigava o outro a ajustar o corpo sem saber por quê. Ele tentou falar de política. Ela não respondeu. Caminhou até a mesa, observou os papéis abertos, leu um nome em silêncio. O ministro seguiu o olhar dela e sentiu o desconforto surgir antes de qualquer toque. Quando ela se aproximou, não houve pedido. Houve entendimento tácito. Ele acreditou estar conduzindo tudo, porque era assim que sempre funcionara para ele. Horas depois, quando ela deixou o quarto, o ministro dormiu acreditando que nada tinha sido decidido. Na manhã seguinte, assinaria uma mudança que enfraquecia um general rival. A decisão pareceria lógica, técnica, inevitável. Ninguém ligaria aquela caneta à mulher que atravessara o corredor antes do amanhecer. Dias depois, outro quarto, outro homem, outro efeito. Ministros, generais, príncipes, todos certos de sua autonomia. Nenhum percebendo que o reino começava a responder a alguém que nunca aparecia em audiência, nunca assinava decreto, nunca ocupava trono. Enquanto eles dormiam ao lado dela, o poder mudava de lugar. E quando acordavam, já não sabiam dizer em que momento tinham deixado de mandar. Quando os primeiros ajustes começaram a aparecer, ninguém falou em escândalo. Não houve acusações públicas, nem sussurros organizados. As mudanças surgiram como decisões administrativas comuns, justificadas por relatórios técnicos, pareceres neutros, recomendações discretas. Um nome mudava de lugar, outro perdia acesso, um terceiro passava a ser ouvido com mais frequência. Tudo parecia normal demais para levantar suspeita. Ela não ocupava cargo algum. Não aparecia em documentos oficiais. Não era vista em reuniões abertas. Circulava nos espaços onde o poder descansava, não onde ele se exibia. Quartos fechados, corredores laterais, casas afastadas do centro. Cada encontro deixava algo para trás. Um silêncio aceito, um favor concedido, uma decisão empurrada na direção certa. O reino seguia funcionando, e isso era essencial. Nenhuma ruptura visível, nenhuma crise que exigisse explicação pública. As ordens continuavam a ser cumpridas. Os relatórios chegavam no horário. O que mudava era a lógica invisível por trás das escolhas. Homens acreditavam estar protegendo interesses próprios, quando, na verdade, reforçavam um arranjo que não compreendiam por inteiro. Essa história não trata de romance nem de desejo exposto. Trata de acesso, do tipo de proximidade que não aparece nos registros, mas define quem sobe, quem cai e quem permanece. Cada noite descrita aqui tem consequência diurna. Cada gesto íntimo reaparece como decisão administrativa dias depois. O controle não nasce do choque, mas da repetição silenciosa. Se você quer acompanhar essa história até o fim, se inscreva no canal. Curta o vídeo para que ele continue circulando. E escreve nos comentários de que cidade ou estado você está assistindo. Histórias assim não ficam presas a um lugar nem a uma época. Elas se repetem sempre que alguém aprende a controlar o poder sem nunca precisar sentar no trono. O primeiro contato não aconteceu onde decisões costumam ser tomadas. Foi num espaço neutro demais para chamar atenção, com móveis escolhidos para conforto e não para ostentação. O ministro chegou certo de que controlava a situação. Tinha sido ele quem enviara o convite, quem definira o horário, quem acreditava ter algo a oferecer. Ela ouviu. Não tomou notas, não fez perguntas diretas, deixou que ele falasse de pressões internas, de disputas que pareciam técnicas, de nomes que surgiam com frequência incômoda nos relatórios. Quando o ministro se deu conta, estava explicando fraquezas que nunca admitira em público. Não houve interrupção, apenas atenção contínua.
O que aconteceu depois não precisou de descrição longa. Não houve promessa verbal, nem acordo explícito. Quando ele dormiu, acreditava que tinha encerrado a noite sem conceder nada além do que escolhera conceder. A convicção dele era parte do mecanismo. Nos dias seguintes, um nome desapareceu de uma lista sensível. Não foi demissão, foi deslocamento. Um cargo novo, apresentado como avanço, longe do ponto onde decisões reais se acumulavam. O ministro assinou o documento sem hesitar. A justificativa era sólida. O efeito, silencioso. Pouco depois, outro homem percebeu mudança no próprio acesso. Portas antes abertas exigiam agendamento. Reuniões eram adiadas por motivos técnicos. Nada grave o bastante para gerar reação. Apenas o suficiente para criar dependência de caminhos alternativos. Ela não reapareceu de imediato. Deixou que o efeito amadurecesse sozinho. O intervalo era importante. Decisões ligadas demais a uma presença recente levantam suspeita. Decisões que surgem depois parecem fruto de reflexão autônoma. Quando voltou a se mover, já não precisava de convite. Sabia quem observava, quem esperava, quem precisava sentir que ainda tinha escolha. O reino não percebia ainda, mas algumas rotas tinham sido alteradas. E uma vez alteradas, raramente voltam ao traçado anterior. O encontro seguinte não teve convite formal. A aproximação veio por meio de um nome citado fora de contexto durante uma conversa que não parecia importante. Um general ouviu o nome dela e não perguntou quem era. Apenas guardou. Horas depois, foi informado de que ela estaria na cidade por poucos dias. A informação não vinha como sugestão, vinha como dado. Ela o encontrou fora do palácio, num lugar onde homens daquele posto não costumavam ser vistos. Nenhum uniforme, nenhuma escolta visível. A conversa começou por assuntos práticos, deslocamentos, atrasos, decisões que exigiam aprovação de gente demais. Ela não ofereceu solução, apenas acompanhou o raciocínio dele até o ponto em que a própria resposta parecia óbvia. A proximidade veio depois, sem encenação. O general acreditou estar cedendo por vontade própria. Dormiu com a certeza de que nada havia sido pedido. Ao acordar, manteve essa convicção intacta. Era importante que fosse assim. Dias depois, uma rota logística foi ajustada. Pequena mudança, sustentada por parecer técnico impecável. O general reconheceu o documento. Não lembrava de tê-lo solicitado, mas a alteração fazia sentido. Assinou. O ajuste favorecia um grupo que até então não figurava entre suas prioridades. A consequência não foi imediata. Outras decisões começaram a se alinhar ao novo desenho. Um pedido negado aqui, uma autorização concedida ali. O general sentiu o equilíbrio mudar, sem conseguir apontar o momento exato. Não associou à noite passada. Associou à necessidade de adaptação. Ela não voltou a procurá-lo. Não precisava. O efeito já estava em circulação. Homens abaixo dele passaram a antecipar decisões que combinavam melhor com a nova rota. O comando permanecia formalmente intacto, mas o fluxo começava a contornar o topo. Enquanto isso, em outro ponto do reino, um nome jovem começou a surgir com mais frequência em conversas privadas. Um príncipe, ouvido demais para a posição que ocupava. Ela não se aproximou. Deixou que o interesse crescesse sem estímulo direto. A espera fazia parte do método. O reino seguia estável. Nenhuma decisão chamava atenção isoladamente, mas somadas começavam a formar um desenho que ninguém assumia ter criado. E era exatamente assim que ela precisava que fosse. O nome do príncipe começou a aparecer onde não costumava, não em comunicados oficiais, mas em conversas interrompidas quando alguém se aproximava demais. Ele era jovem o suficiente para acreditar que aquilo significava ascensão natural. Era ouvido porque falava com segurança. Era convidado porque parecia promissor. Não percebia que o espaço que lhe era dado vinha delimitado. Ela não se aproximou de imediato. Observou a distância, avaliando o ritmo.
O príncipe gostava de falar de futuro, de mudanças amplas, de correções necessárias. Gostava ainda mais de ser ouvido por homens mais velhos. Acreditava que isso o colocava à frente do jogo. Não notava que as decisões reais continuavam sendo tomadas antes de qualquer conversa com ele. O encontro aconteceu em ambiente controlado demais para parecer coincidência. Pessoas suficientes para evitar suspeita, saídas fáceis, conversas paralelas. Ela ouviu mais do que falou. Não prometeu acesso nem apoio. Apenas demonstrou atenção no momento certo. Isso bastou para que ele acreditasse ter sido escolhido. Naquela noite, não houve pedido explícito. Houve projeção. O príncipe falou de quem deveria sair do caminho quando chegasse a hora. Falou de alianças que ainda não existiam. Falou como quem ensaia poder. Ela não corrigiu. Guardou cada frase como quem organiza material sensível. Nos dias seguintes, o príncipe passou a agir com mais convicção. Tentou antecipar decisões, sugerir ajustes, influenciar nomes. Algumas sugestões avançaram. Outras retornaram com pareceres técnicos que diluíam o efeito. Ele aceitou os retornos como parte do processo. Não percebeu que o processo já tinha dono. Enquanto isso, o general ajustava rotas. O ministro lidava com um cargo novo, longe do centro. Outros homens começavam a sentir pequenas resistências onde antes não existiam. Nada grave, nada que justificasse reação aberta. Apenas o suficiente para empurrar todos na mesma direção. Ela manteve distância. Não repetiu encontros. Não criou padrão visível. O controle não estava em estar presente, mas em permitir que os efeitos continuassem sem ela. Cada homem envolvido acreditava estar agindo por cálculo próprio. Essa convicção os impedia de buscar origem externa. O reino seguia funcionando. As decisões continuavam a chegar aos lugares certos, com justificativas corretas, assinadas por mãos reconhecidas. A mudança não estava no que se decidia, mas em quem deixava de decidir sem perceber. E naquele ponto já não importava quem tinha sido o primeiro. O desenho começava a se sustentar sozinho, alimentado pela expectativa de que certas escolhas seriam recompensadas e outras simplesmente ignoradas. Os efeitos começaram a aparecer em lugares onde ninguém procurava causa. Um projeto importante deixou de avançar não por veto, mas por excesso de análise. Um relatório retornou 3 vezes com observações diferentes, todas corretas, todas adiando o mesmo ponto. O responsável não protestou. Ajustou o texto. O atraso passou a parecer prudência. Um ministro veterano tentou intervir usando o peso do cargo. Convocou reuniões, pediu explicações, exigiu cronogramas, recebeu respostas completas, educadas, técnicas. Nada estava errado. Ainda assim, nada se movia. O ministro saiu das reuniões com a sensação de ter sido ouvido. Descobriria depois que ser ouvido já não significava conduzir. No comando militar, uma recomendação logística alterou prioridades sem alterar ordens. Tropas permaneceram nas mesmas regiões, mas o abastecimento mudou de sequência. A justificativa era clara. O efeito deslocava a influência. O general assinou porque tudo estava correto. O correto tinha se tornado suficiente para mudar o equilíbrio. O príncipe começou a notar que algumas portas se abriam com facilidade excessiva, enquanto outras exigiam paciência inédita. Atribuiu isso à própria ascensão. Passou a escolher batalhas com mais cuidado, acreditando estar amadurecendo politicamente. Não percebeu que estava apenas se ajustando ao espaço permitido. Ela não apareceu, não enviou mensagem, não precisou. O método já tinha sido aprendido por quem operava abaixo do topo. Bastava que o fluxo fosse reconhecido como o caminho menos arriscado. Um administrador intermediário ganhou importância silenciosa, não tomava decisões finais. Organizada, redistribuía, encaminhava. Documentos passavam por ele e voltavam com pequenas alterações de forma. Nada que chamasse atenção.
tudo que facilitava a aprovação posterior. A função existia havia anos, o peso era novo. Um conselheiro mais atento começou a perceber repetição demais para ser coincidência. Conversou com duas pessoas diferentes em dias distintos. As respostas não combinaram em palavras, mas coincidiram no efeito. Era assim que as coisas estavam funcionando agora. O conselheiro parou de perguntar. Enquanto isso, no interior do reino, decisões locais passaram a imitar o mesmo padrão. Comissões técnicas, consenso operacional, adiamentos elegantes. Ninguém tinha ordenado aquilo. A imitação fluía porque funcionava. O controle já não precisava de encontros noturnos nem de proximidade física. Estava incorporado à rotina. Quem tentava avançar fora do desenho encontrava atrito suficiente para recuar. Quem se mantinha dentro era recompensado com fluidez. E a partir desse ponto, o reino começou a se mover como se tivesse escolhido aquele caminho por conta própria. As conversas começaram a mudar de tom sem que ninguém combinasse isso. Não havia mais entusiasmo nas propostas amplas, nem urgência nos pedidos ousados. O vocabulário ficou técnico, cauteloso, cheio de condicionais. A linguagem anunciava o que ainda não era admitido. Agir fora do fluxo exigia energia demais. Um ministro novo tentou imprimir marca própria. Trouxe assessores, revisou prioridades, apresentou um plano com prazos claros. O plano foi recebido com interesse e encaminhado para análise cruzada. A análise produziu ajustes razoáveis. Depois, mais alguns. O documento voltou diferente, ainda válido, mas já não carregava a intenção original. O ministro assinou. Preferiu avançar assim a travar tudo. No comando militar, um pedido de exceção foi tratado como caso especial. Recebeu atenção, pareceres, estudos, nenhuma negativa direta. Apenas tempo suficiente para que a exceção perdesse sentido. O general entendeu o recado sem precisar de explicação. Passou a trabalhar dentro do que já estava sendo aceito. Ela não interferiu em nada disso. O método não precisava de correção constante. Precisava de repetição. Quem aprendia a regra implícita ganhava fluidez. Quem insistia em testar limites acumulava atraso. No centro administrativo, um ajuste discreto redefiniu a ordem de tramitação dos processos. Nada explícito. Apenas prioridade para documentos completos, bem alinhados, consensuais. Os critérios não estavam escritos, mas eram reconhecíveis. Em pouco tempo, todos passaram a escrever do mesmo jeito. O príncipe percebeu que falar menos produzia mais efeito do que falar demais. Passou a esperar. Quando se manifestava, era para concordar. A concordância o mantinha visível sem exigir esforço. A visibilidade bastava para alimentar a própria convicção de importância. Um conselheiro tentou levantar a questão em tom abstrato. Falou de risco de acomodação, de perda de iniciativa. A resposta veio em números positivos, prazos cumpridos, conflitos evitados. O argumento morreu ali. Funcionava demais para ser questionado. O reino seguia estável, nenhuma crise aberta, nenhuma ruptura. As decisões continuavam chegando, assinadas por quem sempre assinou. O que tinha mudado não aparecia nos registros. Estava no caminho que as decisões percorriam antes de chegar ao papel. E naquele momento já não havia necessidade de sedução nem de proximidade. O controle tinha se tornado hábito, e hábitos, uma vez aceitos, dispensam qualquer lembrança de como começaram. Alguns nomes começaram a perder peso sem perder cargo. Permaneciam nas salas certas, ocupavam as cadeiras habituais, assinavam documentos. Ainda assim, decisões importantes já não passavam por eles. O deslocamento era sutil o bastante para não provocar reação. Quem percebe tarde demais costuma aceitar antes de resistir. Um ministro veterano tentou recuperar influência assumindo postura mais presente. Passou a circular com frequência maior, a intervir em debates técnicos, a pedir revisões detalhadas. Recebeu respostas corretas, completas, respeitosas. Nada mudou.
O fluxo seguia contornando suas intervenções como água contorna pedra. A insistência só o tornava mais previsível. No comando militar, um ajuste logístico alterou prioridades de abastecimento. Nenhuma ordem foi revogada, nenhuma diretriz foi quebrada. A mudança vinha protegida por números, prazos e pareceres incontestáveis. O general responsável assinou sem questionar. O efeito deslocava poder para mãos que não apareciam nos comunicados oficiais. Ela não precisou estar envolvida. O método já tinha sido absorvido por quem operava abaixo do topo. Bastava reconhecer quais decisões avançavam com facilidade e quais retornavam cheias de observações. A leitura correta do ambiente passou a valer mais do que a autoridade formal. Um administrador regional recebeu visita de auditores. Não encontraram irregularidades, encontraram excesso de zelo. Procedimentos cumpridos com rigor suficiente para desacelerar qualquer iniciativa que escapasse do padrão. O administrador aprendeu rápido, passou a esperar orientações implícitas antes de agir. O príncipe tentou retomar espaço, ampliando presença pública. Discursos, visitas, promessas vagas. Foi recebido com respeito. Nenhuma promessa foi negada, nenhuma se concretizou. A imagem circulava. As decisões reais seguiam outro caminho. No centro administrativo, uma comissão temporária ganhou sala fixa e agenda recorrente. Continuava sendo chamada de provisória, mas já filtrava tudo o que importava. Os nomes ali sentados não chamavam atenção individualmente. O conjunto produzia efeito. Um conselheiro mais atento percebeu que decisões relevantes deixavam de nascer nos salões maiores. Surgiam em conversas breves, em documentos técnicos assinados por gente sem destaque público. Comentou isso com alguém acima. Recebeu silêncio como resposta. O reino parecia mais organizado do que nunca. Processos claros, respostas rápidas, menos conflito aberto. Poucos notavam que essa ordem vinha da substituição lenta de quem decide por como se decide. E ela observava à distância, sem pressa, porque o controle já não dependia de presença, dependia de previsibilidade, e isso estava garantido. As decisões passaram a chegar prontas, com justificativas alinhadas e efeitos previsíveis. Quem recebia já sabia como responder antes mesmo de ler até o fim. A leitura servia apenas para confirmar que o texto seguia o tom esperado. O reino aprendia a antecipar a própria aprovação. Um ministro recém-chegado tentou romper a cadência propondo algo direto demais. O texto era claro, o objetivo explícito. O documento circulou, voltou com sugestões de ajuste e seguiu adiante por caminhos paralelos. Quando reapareceu, mantinha a forma, mas não o impacto. O ministro assinou, preferiu avançar com menos alcance a insistir sozinho. No comando militar, relatórios começaram a incluir cenários alternativos como regra. Cada decisão vinha acompanhada de opções que diluíam a urgência. O general responsável escolhia sempre a mais cautelosa. A cautela preservava cargos, evitava ruído e mantinha tudo dentro do aceitável. O aceitável passou a decidir. Ela não precisava intervir. Bastava que o ambiente recompensasse quem evitava atrito. Quem se ajustava ganhava tempo, fluidez, acesso. Quem insistia em impor ritmo próprio encontrava atrasos suficientes para recuar sem confronto. No centro administrativo, um cargo intermediário tornou-se passagem obrigatória. Não por decreto, mas por conveniência. Documentos que passavam por ali voltavam organizados, com linguagem correta e menos risco de objeção. Aos poucos, ninguém mais tentava contornar aquela mesa. O atalho era seguir o fluxo. O príncipe percebeu que ser consultado era diferente de decidir. Recebia informes, participava de conversas, validava encaminhamentos. A validação mantinha a imagem. As decisões já estavam tomadas quando chegavam a ele. Acomodou-se ao papel, convencido de que ainda conduzia algo.
Um conselheiro tentou medir a extensão do arranjo, observando pequenas recusas. Não encontrou negativas. Encontrou adiamentos elegantes, pedidos de complementação, análises adicionais. O resultado era sempre o mesmo. O tempo resolvia sem precisar dizer não. O conselheiro parou de testar. O reino seguia estável, com menos tensão visível do que antes. A estabilidade vinha da repetição do mesmo padrão, aplicado por gente diferente, em lugares diferentes, com a mesma lógica. Não havia centro claro para confrontar. Havia um campo a ser atravessado com cuidado. E, naquele ponto, já não importava quem tinha iniciado o desenho. O controle tinha se tornado expectativa compartilhada. As pessoas agiam prevendo o que seria aceito, e essa previsão guiava tudo. O funcionamento começou a se antecipar aos próprios pedidos. Propostas surgiam já moldadas, com linguagem cautelosa e margens estreitas para alteração. Quem as redigia sabia, antes de enviar, quais trechos passariam e quais precisariam de suavização. O ajuste acontecia na origem. Um ministro tentou resgatar iniciativa antiga, reembalada com cuidado. O texto voltou com observações técnicas coerentes demais para serem contestadas. A incorporação dessas observações diluiu o foco original. O avanço ocorreu, mas em direção segura, sem risco para o desenho dominante. O ministro aceitou. A alternativa era ficar parado. No comando militar, planejamentos passaram a priorizar compatibilidade entre setores. O cronograma vinha alinhado, os recursos distribuídos sem atrito, a comunicação fechada. O general percebeu que os planos chegavam completos demais para revisão profunda. Assinou. O sistema protegia a própria fluidez. Ela não apareceu, não enviou recado. A ausência já não era sinal de retração, mas de consolidação. O método funcionava sem supervisão visível. No centro administrativo, um manual interno começou a circular por hábito. Não havia ordem para segui-lo. Ainda assim, quem o utilizava encontrava respostas rápidas. Quem não o utilizava precisava explicar cada desvio. A escolha tornava-se óbvia sem imposição. O príncipe foi convidado a representar o reino em eventos distantes. A agenda parecia honrosa e intensa. Enquanto ele discursava, decisões de rotina eram tomadas e executadas sem ruído. Ao retornar, encontrou tudo em ordem. Não havia o que revisar. Um conselheiro atento tentou mapear pontos de passagem. Descobriu que mudavam conforme a necessidade, mantendo sempre o mesmo efeito. Pessoas diferentes, funções semelhantes, resultados idênticos. Guardou a conclusão para si. O interior do reino começou a imitar o padrão. Administradores regionais adotaram o mesmo tom, os mesmos critérios, a mesma cautela. A replicação não precisou de orientação. A eficácia ensinava sozinha. O controle deixou de depender de encontros, promessas ou lembranças. Passou a depender da expectativa compartilhada de que contrariar o fluxo traria apenas atraso e isolamento. E quando essa expectativa se instala, ninguém precisa mandar. O reino seguia funcionando com precisão suficiente para tornar irrelevante qualquer pergunta sobre origem. O caminho estava dado, bastava continuar andando por ele. Algumas decisões começaram a parecer inevitáveis, antes mesmo de serem formuladas. Quando chegavam à mesa certa, já vinham acompanhadas de justificativas completas, pareceres prévios e caminhos alternativos que conduziam ao mesmo resultado. A escolha parecia existir, o desfecho não. Um ministro percebeu que projetos aprovados com facilidade tinham algo em comum. Não o conteúdo, mas a forma. Textos claros demais, riscos diluídos, impacto distribuído. Tentou replicar o padrão conscientemente. Funcionou. A aprovação veio rápida. O ministro passou a agir assim sempre. A adaptação virou regra pessoal. No comando militar, uma diretriz antiga foi reinterpretada por meio de parecer jurídico. Nada foi revogado. Nada foi anunciado. A aplicação prática mudou de eixo.
Tropas passaram a responder a um encadeamento administrativo mais longo, mais previsível. O general reconheceu a mudança tarde demais para contestar sem criar ruído. Assinou. A assinatura manteve a aparência. O efeito ficou. Ela observava de longe, sem precisar confirmar nada. O método já não exigia presença. Quem operava o sistema conhecia os limites e se movia dentro deles com naturalidade crescente. No centro administrativo, uma sala passou a controlar o tempo. Não decidia o conteúdo, apenas o momento. Atrasar equivalia a neutralizar. Antecipar equivalia a validar. Quem controlava o tempo, controlava o impacto. A função sempre existira. O peso era novo. O príncipe tentou retomar protagonismo com discurso de urgência. Falou em oportunidades perdidas, em riscos externos. Foi ouvido com atenção e encaminhado para a análise técnica. A análise produziu cenários que diluíam a urgência. Ele concordou com a prudência apresentada. Saiu convencido de que tinha sido responsável. Um conselheiro jovem decidiu agir fora do fluxo. Anunciou algo antes de alinhar. O efeito foi imediato. Silêncio institucional. Nenhuma reação pública. Nenhuma execução prática. A decisão morreu sem oposição direta. O aprendizado foi rápido e solitário. O interior do reino replicava o padrão com fidelidade crescente. Governadores trocavam informações diretamente, usando a mesma linguagem, o mesmo cuidado, os mesmos critérios. A coordenação parecia espontânea. Não era. Era a imitação de algo que funcionava. O controle já não precisava ser exercido. Era antecipado. As pessoas decidiam pensando no que passaria, não no que desejavam impor. O poder tinha deixado de ser comando para se tornar ambiente. E quando o ambiente decide, qualquer tentativa de ruptura parece erro individual, não alternativa legítima. Nada parecia travado. E isso confundia quem ainda acreditava que controle se manifesta por bloqueio. As decisões avançavam, mas sempre com alcance calculado, distribuídas de forma a não concentrar mérito nem risco. O sistema não impedia, ele diluía. Um ministro tentou, com cuidado excessivo, introduzir mudança estrutural. Preparou o texto com linguagem neutra, evitou confrontos, cercou-se de pareceres. O documento avançou, passou por todas as instâncias e foi implementado em etapas. Quando entrou em vigor, a mudança reforçava exatamente o arranjo existente. O ministro comemorou em silêncio. Não percebeu que tinha trabalhado para manter tudo no lugar. No comando militar, uma diretriz foi aplicada com interpretação mais restritiva. O texto original permanecia o mesmo. A leitura prática mudava. O general responsável percebeu o ajuste quando os relatórios começaram a retornar com novas exigências formais. Cumpriu todas. O cumprimento preservava a ordem. O efeito era previsível. Ela não precisava mais observar indivíduos. Observava padrões. Onde surgia iniciativa fora do fluxo, aparecia logo depois uma justificativa técnica suficiente para redirecionar. Onde surgia ambição pessoal, surgia consenso operacional para neutralizar. Nada disso exigia coordenação explícita. No centro administrativo, uma função passou a concentrar decisões de encaminhamento. Não decidia o conteúdo, apenas o percurso. Quem controlava o percurso, controlava o resultado. A função sempre existira, mas agora era tratada com deferência silenciosa. Todos sabiam que ignorá-la significava atraso. O príncipe manteve a agenda intensa, discursos, encontros, imagens fortes. A visibilidade sustentava a própria convicção de importância. Enquanto isso, o núcleo real de decisão seguia operando sem depender de rosto algum. A separação entre símbolo e comando estava completa. Um conselheiro veterano tentou explicar o fenômeno a alguém de fora. Escolheu palavras cuidadosas, exemplos neutros. O interlocutor respondeu que aquilo parecia apenas maturidade institucional. A conversa terminou ali. Nomear
não mudaria nada. O reino parecia mais estável do que nunca. Menos atrito, menos disputa aberta, mais previsibilidade. A estabilidade vinha do fato de que ninguém mais tentava mover o centro. Todos aprendiam a se mover ao redor dele. E quando todos se movem ao redor do mesmo ponto invisível, o controle deixa de precisar de força, voz ou presença. Ele simplesmente permanece. As exceções começaram a ser tratadas como erro de procedimento. Qualquer iniciativa que escapasse do desenho era devolvida com ajustes técnicos suficientes para recolocá-la no trilho. Não havia confronto, apenas correção. O sistema se defendia sozinho. Um ministro antigo tentou usar prestígio pessoal para contornar um encaminhamento que o desfavorecia. Procurou pessoas certas, escolheu horários discretos, falou em confiança construída ao longo dos anos. As respostas vieram educadas e vazias. Tudo seria analisado. A análise se estendeu até perder sentido. O assunto morreu sem oposição explícita. O ministro continuou no cargo, agora com menos alcance. No comando militar, um relatório crítico circulou antes de chegar ao topo. Quando chegou, vinha acompanhado de notas, cenários e ressalvas que orientavam para a opção mais conservadora. O general leu, concordou com a cautela e aprovou. A decisão final já estava desenhada no caminho. Ela não aparecia nem como lembrança. O método já não precisava de origem. Funcionava por antecipação. Quem escrevia pensava no que passaria. Quem decidia escolhia dentro do que já vinha moldado. No centro administrativo, a pauta das reuniões mudou de lugar. Assuntos sensíveis passaram a ser tratados no final, quando o tempo era curto. O resultado era sempre o mesmo: adiamento elegante, aprofundamento técnico, retorno ao fluxo. Nada era barrado, tudo era deslocado. O príncipe tentou agir com urgência calculada. Falou em riscos externos, em janelas que se fechariam. Foi ouvido com atenção e encaminhado para a análise. A análise produziu dados suficientes para diluir a urgência. Ele concordou com a prudência apresentada. Saiu convencido de que tinha sido responsável. Um conselheiro percebeu que o reino havia aprendido a se proteger contra decisões individuais. Comentou isso em voz baixa com alguém de confiança. Recebeu um aceno breve. Ambos sabiam que reconhecer o desenho não dava poder para alterá-lo. O interior do reino refletia o mesmo padrão. Governadores aguardavam sinais implícitos antes de agir. Relatórios vinham alinhados, pedidos vinham cautelosos, decisões locais evitavam fricção. A imitação mantinha tudo coeso. O controle já não precisava ser exercido, era esperado. As pessoas ajustavam comportamento, linguagem e ambição antes de qualquer ato. E quando todos antecipam o limite, ninguém precisa impor nada. O tempo passou a ser tratado como instrumento. Nada precisava ser negado quando podia ser empurrado para depois. Propostas eram recebidas com atenção, encaminhadas para análise complementar e redistribuídas entre setores que nunca concluíam ao mesmo tempo. O atraso não era punição, era filtro. Um ministro tentou inserir uma emenda discreta em um texto já quase finalizado. A emenda era defensável, curta, tecnicamente correta. Foi aceita e imediatamente cercada por exigências adicionais. Parecer jurídico, impacto orçamentário, consulta regional. Quando o texto voltou ao plenário, a emenda estava diluída em um conjunto maior, irreconhecível. O ministro assinou sem protesto. O papel mantinha a forma. O efeito tinha sido neutralizado. No comando militar, um cronograma foi alterado por recomendação logística. A recomendação vinha de um setor que antes apenas compilava dados. Agora sugeria caminhos. O general aprovou para evitar conflito com áreas civis. A mudança reorganizou prioridades internas, sem precisar de nova ordem. O ajuste parecia pequeno. A consequência se espalhava. Ela não precisou aparecer. A ausência já não criava vácuo. Criava certeza de que nada precisaria ser corrigido.
O sistema se movia com segurança própria. No centro administrativo, um manual interno começou a circular por hábito. Não havia decreto que o impusesse. Ainda assim, quem seguia aquelas orientações encontrava respostas rápidas, processos fluidos, aprovação sem atrito. Quem ignorava precisava justificar cada escolha. A adesão veio sem coerção. O príncipe foi enviado para representar o reino em uma cerimônia distante. A agenda era extensa, os discursos preparados com cuidado. Enquanto ele estava fora, decisões rotineiras foram tomadas e executadas sem ruído. Ao retornar, encontrou tudo em ordem. Não havia o que revisar. A ausência dele não tinha deixado marca. Um conselheiro jovem tentou mapear os pontos de passagem do poder. Descobriu que não eram fixos. Mudavam conforme a necessidade, mantendo sempre o mesmo efeito. Pessoas diferentes, funções semelhantes, resultados idênticos. Guardou a constatação para si. Escrever seria inútil. O interior do reino já imitava o padrão com naturalidade. Administradores regionais adotavam a mesma linguagem, os mesmos cuidados, o mesmo ritmo, não porque alguém mandara, mas porque funcionava. O controle tinha deixado de ser presença, tinha se tornado expectativa compartilhada. Todos sabiam o que avançava, o que atrasava, o que desaparecia sem confronto. E essa previsão guiava cada decisão antes mesmo de ser tomada. A estabilidade começou a ser confundida com mérito. Quem permanecia no centro acreditava ter chegado ali por competência própria. Quem ficava à margem aceitava a posição como consequência natural. A ideia de escolha pessoal se dissolvia no funcionamento contínuo. Um ministro intermediário ganhou fama por resolver problemas. Na prática, resolvia apenas os que já nasciam alinhados ao fluxo. Questões fora do desenho retornavam com pedidos de complementação, pareceres adicionais, consultas cruzadas. Ele não criava barreiras, apenas seguia o caminho mais seguro. Tornou-se indispensável por não contrariar nada. No comando militar, um oficial técnico passou a ser ouvido com frequência incomum. Não decidia operações, decidia tempos. Indicava quando algo deveria esperar, quando deveria avançar sem chamar atenção. O general aceitava as indicações, porque vinham acompanhadas de justificativas impecáveis. A autoridade permanecia formal. O efeito, deslocado. Ela não estava presente. Já não precisava. O método tinha virado critério. Pessoas eram avaliadas pelo atrito que produziam. Quem produzia pouco atrito avançava. Quem insistia em fricção permanecia onde estava. Um conselheiro tentou questionar o critério em reunião fechada. Não acusou ninguém. Falou de risco institucional, de perda de iniciativa. A resposta veio em dados. Prazos cumpridos, conflitos evitados, indicadores positivos. O argumento morreu sufocado pela eficiência apresentada. O príncipe passou a se orgulhar do papel simbólico. Discursos bem recebidos, imagens fortes, recepções organizadas. A visibilidade substituía a influência sem que ele percebesse a troca. A cidade o reconhecia, o sistema não dependia dele. No interior do reino, governadores começaram a usar a mesma linguagem nos relatórios. Não era imposição, era imitação. A homogeneidade facilitava a aprovação, liberação de recursos, circulação de decisões. A diferença passou a ser vista como risco administrativo. Ela observava apenas os efeitos finais. Não acelerava quando via vantagem. Mantinha o ritmo. Qualquer avanço rápido demais criaria ruído desnecessário. O controle estava na cadência. Nesse ponto, iniciativa isolada passou a ter custo. O reino recompensava quem se movia dentro do desenho e cansava quem tentava redesenhá-lo. A obediência vinha da conveniência. E quando a conveniência governa, o poder deixa de precisar de nome. Ele se apresenta como a única forma razoável de seguir em frente.
As decisões começaram a se apoiar em precedentes recentes, tratados como se sempre tivessem existido. O que fora exceção virou referência. Ninguém precisava explicar por quê. Bastava apontar para algo feito pouco antes e repetir o gesto com naturalidade. Um ministro tentou promover uma revisão ampla de procedimentos, apresentada como atualização necessária. O texto circulou, recebeu elogios técnicos e voltou com ajustes de alinhamento. Os ajustes não mudavam o propósito declarado, mas reposicionavam o efeito. Quando entrou em vigor, a revisão reforçava exatamente o desenho que já estava em funcionamento. O ministro assinou convicto de ter avançado. No comando militar, um plano de contingência foi reorganizado com linguagem cuidadosa. Nada urgente, nada alarmista. As responsabilidades ficaram mais distribuídas, os tempos de resposta mais longos, as margens mais seguras. A cadeia de comando permanecia intacta no papel. Na prática, decisões individuais perdiam espaço. Ela permaneceu fora de vista. Não por cautela, mas por desnecessidade. O método já se sustentava pelo reconhecimento mútuo de quem operava o sistema. Os limites não estavam escritos, mas eram sentidos com precisão. No centro administrativo, a rotina das reuniões mudou. Encontros mais curtos, menos conclusões, mais encaminhamentos. O encaminhamento garantia consenso aparente e adiamento controlado. O tempo trabalhava sempre na mesma direção. O príncipe assumiu uma iniciativa de alcance público. Discursos, viagens, imagens bem escolhidas. A atenção se concentrou nele. Enquanto isso, ajustes silenciosos continuaram no núcleo onde decisões reais eram preparadas. A visibilidade dele servia como cobertura involuntária. Um conselheiro veterano tentou alertar alguém fora do circuito. Usou exemplos neutros, falou de risco de acomodação. A resposta veio tranquila. Tudo parecia funcionar bem demais para questionamentos abstratos. A conversa se encerrou sem efeito. Ela observava apenas a regularidade do resultado, não buscava controle absoluto, buscava previsibilidade suficiente para que ninguém mais tentasse romper o desenho. A moderação mantinha o hábito. O reino já não distinguia influência de funcionamento. As duas coisas tinham se fundido, e quando isso acontece, não há centro visível para contestar. Apenas um caminho tão bem assentado que qualquer desvio parece erro individual, não alternativa possível. Nada anunciou encerramento algum. O reino acordou e seguiu adiante como fazia nos últimos meses, com decisões chegando no formato esperado, nos prazos esperados, pelas mãos esperadas. Não havia curiosidade no ar, e a ausência de curiosidade dizia mais do que qualquer proclamação. Um ministro recém-chegado recebeu a pasta completa no primeiro dia. Tudo organizado, exemplos suficientes, avisos implícitos. Nenhuma regra escrita sobre o que evitar. Ainda assim, ele entendeu rápido. Seguiu o modelo. As respostas vieram sem atraso. A adaptação foi imediata, não por talento excepcional, mas porque o caminho já estava traçado. No comando militar, uma troca de função ocorreu sem repercussão. Um nome saiu da linha direta, outro entrou. Nenhum discurso, nenhuma explicação pública. Os relatórios continuaram chegando no mesmo tom. A previsibilidade valeu mais do que qualquer disputa interna. Ela não apareceu, não foi citada, não foi lembrada. E isso não indicava perda de influência. Indicava que o controle já não precisava de origem reconhecida. O método tinha vencido o nome. No centro administrativo, decisões passaram a ser justificadas por precedentes recentes, tratados como base sólida. O passado curto ganhou peso de tradição. Questionar exigiria romper com algo que já parecia consolidado. Poucos estavam dispostos a fazer isso. O príncipe continuava presente em cerimônias e eventos. Recebia aplausos, discursos preparados, homenagens bem ensaiadas. A imagem circulava com força.
Enquanto isso, o núcleo real de decisão operava sem depender de rosto algum. A separação entre símbolo e comando estava completa. Um conselheiro tentou, em silêncio, testar os limites com proposta pequena demais para causar alarde. O texto avançou até certo ponto e parou. Não foi rejeitado, não foi aceito, ficou suspenso até perder relevância. O teste terminou sem necessidade de correção explícita. Ao fim do dia, o reino estava calmo. Não por paz conquistada, mas por adaptação plena. As pessoas sabiam como agir, o que evitar, onde não insistir. O controle tinha se transformado em bom senso coletivo, e foi assim que ela venceu sem ocupar cargo, sem assinar decreto, sem aparecer em retratos. Dormiu com ministros, generais e príncipes, até que não precisasse mais dormir com ninguém. O reino fazia sozinho aquilo que antes ela conduzia. Quando alguém, no futuro, tentasse explicar como o poder mudou de mãos, encontraria apenas um período longo demais de estabilidade contínua. Nenhuma ruptura clara, nenhum nome a acusar, apenas a sensação de que, em algum ponto, decidir diferente deixou de ser escolha e passou a ser inconveniente. Quando tudo se estabilizou, ninguém soube apontar o momento exato em que o controle deixou de ser disputa e passou a ser hábito. As decisões continuaram surgindo com justificativas corretas, assinaturas reconhecidas, caminhos previsíveis. O reino não sentiu a troca porque nunca houve um gesto único a ser sentido. O poder não mudou de mãos, mudou de circulação. Os homens que antes acreditavam conduzir aprenderam a ajustar o passo sem perceber quando começaram a fazê-lo. Alguns prosperaram por aderir ao fluxo. Outros permaneceram onde estavam por não confrontar. Nenhum caiu de forma espetacular. Nenhum venceu de forma clara. A estabilidade foi suficiente para silenciar perguntas, e o silêncio tornou desnecessária qualquer explicação. Ela desapareceu do centro das conversas como havia aparecido, sem anúncio. Não deixou herdeira, nem método escrito, nem nome a ser repetido. Deixou um funcionamento, um arranjo em que portas se abriam para quem sabia esperar, decisões avançavam para quem não criava atrito, e o poder se mantinha longe de qualquer rosto fixo. Quando no futuro alguém tentar entender como o reino passou a obedecer, sem saber a quem, encontrará apenas um longo período em que tudo pareceu calmo demais para ser questionado. E perceberá tarde que o controle nunca precisou se mostrar para vencer.